E os testes genéticos são ferramentas excelentes porque não somente ajudam a prever doenças, né? Aquela questão de você saber antecipadamente aquilo que pode acontecer com você e tal. Não. O teste genético, ele também te ajuda a entender os pormenores do teu corpo, como é que você funciona exatamente, né? A genética é um livro, assim, da minha época, quando eu era criança, no Brasil tinha aquelas listas telefônicas, né? Então é como se fossem centenas daqueles livros, listas telefônicas com aquelas informaçõezinhas. Olha, com você comer isso vai acontecer isso, se você tomar sol vai acontecer isso. Ah, mas você é predisposto a ser um corredor, você pode ser um excelente jogador de futebol, você pode ser um empresário e tal. Tudo isso está escrito na tua genética. A genética diz exatamente tudo. E as predisposições, elas estão escondidinhas ali em nossos polimorfismos. Então, se você trabalha com essa questão dos polimorfismos, dessas variantes genéticas, você consegue estudar isso a fundo, você vai poder encontrar informações valiosíssimas para os seus pacientes, né? Então, a genética preditiva, juntamente com a genética preventiva, trabalham juntos, né? E esses testes genéticos que nós estamos apresentando, eles vão trazer essa luz, né? Vão servir como uma ferramenta excelente na predição e também na prevenção de doenças, né? E também, como eu falei, não é somente em coisas ruins, né? A genética também tem ali as informações positivas, aquilo que você tem que impulsionar na sua vida, aquilo que você tem que, sabendo que você tem uma vantagem específica naquela questão, você vai poder o quê? Usufruir melhor, tirar maior proveito daquilo que a genética está te beneficiando também, tá? Então, tem uma série de fatores que os testes preditivos, os testes genéticos, vão estar contribuindo. E são ferramentas maravilhosas, né? A gente encontra muitos profissionais de saúde que não sabem como interpretar os testes genéticos. Por quê? Porque a maioria dos testes genéticos, eles chegam sem a instrução do que fazer, né? Por exemplo, muita gente entra em contato comigo e fala assim, puxa, eu fiz o exoma, e agora o que eu faço com isso? Eu falo, puxa, qual é o motivo, né? Para que foi pedido o exoma, primeiro caso, né? Para que foi pedido esse exame? E fora isso, quem é o médico que te atende? O que o médico te falou? Eu falo, puxa, mas o médico também está conseguindo interpretar. Não, porque são testes muito específicos na área de genética. Você precisa de um geneticista especializado para fazer aquela interpretação e provavelmente uma ferramenta de bioinformática para fazer a leitura. A diferença dos testes genéticos, né, preditivos, é que o que? Ele já vai te informar exatamente aquilo que você quer ver, né? Aquilo, a informação que você está buscando, né? Então você vai ter que fazer uma alta interpretação técnica, porque nem cabe isso ao profissional de saúde que solicitou esse teste. Ele precisa ter a informação já mastigada, né? Já feito o desmembramento dessa informação, indicando aquilo que o paciente possui, né? De tendência, o que pode ser feito, né? O que evitar. Então isso faz parte de um bom teste genético. Um bom teste genético é aquele que vai não somente te mostrar os riscos, mas também vai te dar a informação do que fazer com aquela informação, né? O que você vai fazer com aquele resultado. Então esse é um grande diferencial que tem que ser procurado num teste genético também. E outra informação também é a quantidade de marcadores genéticos, a quantidade de genes que são trabalhados, né? A saúde é muito sensível, é um assunto muito delicado. Como eu estava explicando, são 25 mil genes, né, no genoma humano, né? Então, quanto maior quantidade de genes que esse teste genético puder fornecer, a maior quantidade de polimorfismos que estiver presente nesse teste genético, mais preciso vai ser esse teste, né? Por exemplo, a questão do câncer de mama, né? Se analisa principalmente dois genes, né? O BRCA1, BRCA2, o BRCA1, BRCA2, mas tem outros genes também envolvidos na questão do câncer de mama. Vários genes que estão sendo estudados, por exemplo, o CASP8, por exemplo, é um gene muito trabalhado também na questão do câncer de mama, que é muitas vezes deixado de lado porque o foco da maioria dos testes genéticos são apenas nesses dois genes, né? E muitos testes, eles analisam 1 ou 2 ou 3 ou 10 polimorfismos apenas, o que é muito pouco, né? A genética, ela te permite hoje, com a evolução da ciência, da quantidade de publicações científicas novas que estão sendo disponibilizadas a cada dia, né? Por ano são mais de 2,5 milhões de publicações científicas disponibilizadas no mundo, né, no meio científico. Então, essas informações precisam ser utilizadas, catalogadas e serem disponibilizadas para o médico e para o paciente. Então, se você pegar um teste genético que vai ter, sei lá, 100 polimorfismos, 200 polimorfismos,
por uma questão ampla, né, uma questão de câncer, por exemplo, infelizmente esse teste genético pode não te dar a informação que você precisa para o seu paciente, ainda mais se você tratar da análise da suscetibilidade, né? Então é muito delicado. O que nós temos hoje a nosso favor é a tecnologia, a quantidade de ferramentas que hoje existe é grande, porém nós temos que utilizar ferramentas que vão trabalhar com a maior quantidade de informações, né? Não adianta a gente trabalhar com um gene aqui, outro gene, um marcador aqui, um marcador ali. A informação precisa ser trabalhada de uma forma bem ampla. Então, quanto mais marcadores genéticos, mais informações nós tivermos, o resultado vai ser mais preciso, né? Isso é uma questão fundamental. E existem outras questões também nos testes genéticos que têm que ser observadas também. Por exemplo, por que muitas pessoas fazem um teste, por exemplo, com a 23andMe, fazem uma análise de microarray com eles, porque até, deixa eu só colocar uma coisa, a 23andMe é uma empresa de genealogia, né? Começou a fazer testes para a questão de identificar antepassados, né? Ancestralidade, saber a origem de cada pessoa. É muito legal, é uma área legal, mas esse resultado serve para quê? Absolutamente para nada, né? E as pessoas que fizeram os testes da 23andMe, elas têm um resultado com elas, desse sistema de leitura, que é o microarray, que chama-se raw data, são os dados brutos, e não sabem o que fazer com esses dados brutos, né? E existe uma oferta muito grande, principalmente nos Estados Unidos, de várias empresas que falam: a gente faz a leitura desse teu raw data, você paga aqui um valor, nós fazemos a leitura desse raw data. Infelizmente, a grande maioria dessas empresas são realmente play, né? Então, jogos não servem para absolutamente nada, não pode se dar credibilidade à maioria dessas empresas que existem, né? Então, a gente toma muito cuidado, principalmente quando você está numa rede social, você está num Facebook, em qualquer lugar, você vai ver às vezes um anúncio: passe seus dados aqui do 23andMe para nós, faça isso. Não passe. Primeiro, porque são os dados genéticos do seu paciente, são dados genéticos seus, propriedade sua, tá? Então não é para qualquer um que você vai entregar esses dados. Tem que saber também o que vai ser feito com esses teus dados genéticos, né? Por exemplo, a Full DNA, o que ela faz? Ela trabalha com os códigos do paciente. Então ela não cruza o código com o nome na hora de ir para o laboratório. Então, assim, a chance desse dado cair na mão de um hacker e ser utilizado para alguma coisa é zero, não existe. Então tem que saber exatamente o que vai acontecer com os seus dados genéticos, né? Agora a Full DNA permite também, é muito interessante saber isso, utilizar esses dados que foram feitos numa extração de genealogia da Ancestry ou da 23andMe para dentro do seu algoritmo, e permite também extrair relatórios de saúde, relatórios de predisposição a doenças, utilizando esses dados de uma maneira muito séria, muito competente, né? Então, é algo para ser bastante analisado também e cuidado. Outra coisa legal também é que os testes genéticos eles vêm possibilitando informações não somente na área de doenças de oncologia, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, mas também na parte psicocomportamental, na parte psicológica. Está crescendo muito nos últimos anos, vem crescendo a quantidade de pesquisas científicas relacionadas aos marcadores ligados com a parte psicológica, né? Não somente com depressão, ansiedade, não, mas também com traços da personalidade do indivíduo, tá? Isso é uma área que tem crescido muito, é fantástico, é uma coisa incrível. Você consegue determinar muitas vezes por que aquele indivíduo ele está mais suscetível a uma crise no relacionamento, a um problema no trabalho e tal. Por quê? É possível já analisar hoje marcadores que já dão aquela instrução sobre como vai ser o lado da personalidade do indivíduo. Obviamente que a criação, né, o que o indivíduo passou na infância, no decorrer da vida, né, a situação do meio ambiente, influenciam muito também no que é a pessoa. Mas a genética tem uma função muito grande nisso. Ela exerce um poder muito forte na personalidade do indivíduo. Tá? Isso é muito, muito legal também de saber. E a outra parte também da genética preventiva, que a gente fala, é a questão da farmacogenética. É um campo que tem crescido muito, muito no mundo inteiro. A própria 23andMe, ela tem feito alguns investimentos grandes nos Estados Unidos na parte de fármacos, né, a parte de projetos
com laboratórios farmacêuticos. Por quê? Porque é um segmento fantástico. A gente consegue, através da farmacogenética, identificar quais medicamentos reagem melhor ou pior para uma pessoa, né? Como cada pessoa vai reagir a um determinado fármaco, né? Se o metabolismo vai ser mais acelerado, mais rápido, mais lento, normal, a gente consegue saber já através da genética, em todas as áreas da farmacogenética, né? Por exemplo, se pegar um fármaco específico de câncer, para oncologia, você vai saber como aquele fármaco, como aquele medicamento vai reagir numa determinada pessoa de acordo com o polimorfismo daquela pessoa, de acordo com o alelo de risco, o alelo comum daquela pessoa. Então a gente consegue já identificar como cada pessoa reage a cada medicamento. Meu caso, por exemplo, eu reajo muito mal ao paracetamol, né, que é o Tilenol. Então por que isso? Porque na minha genética ele diz que eu posso ter as reações tais com o uso do paracetamol, né? E legal falar que no ano passado, ano de 2019, o FDA americano, né, que é o órgão regulador dos remédios da saúde americana, eles divulgaram uma lista já com a instrução para bula de mais de 200 fármacos à venda nos Estados Unidos, né? E essa instrução nova, ele falou que pacientes com o gene específico, né, com aquele polimorfismo tal, tem uma reação a esse remédio dessa forma, tal. Pacientes com essa, outra, tal. Então já dá informação de como cada paciente vai reagir de acordo com a genética. Isso é uma tendência, é uma realidade. Em breve já o mundo inteiro vai estar adotando na bula essa questão da genética. Então quanto mais que vocês puderem se atualizar nessa questão das genéticas, né, se familiarizar com os painéis genéticos, com os testes genéticos que existem, vai ser muito interessante, que vocês vão precisar, com certeza, isso em pouco tempo também, na sua clínica. E a questão da nutrição também, né? Vou dar só uma pincelada nessa questão da nutrição. A nutrição, ela é fundamental a gente entender que ela trabalha junto com a genética, tá? Por quê? Porque a nutrição, não somente ela vai poder te dar uma vida mais saudável, né? E também vai poder trabalhar com a questão da metilação. A gente precisa muito da metilação. Por quê? Porque a metilação é aquilo que pode ser alterado, entre aspas, dentro da nossa genética, né? Nosso DNA não vai alterar, tá? Raramente nosso DNA vai ter algum tipo de alteração no decorrer da nossa vida, tá? Mas a metilação, ela pode fazer o quê? Pode fazer com que aqueles genes que são prejudiciais para você, eles possam estarem desligados, né? Ou aqueles genes que são benéficos fiquem ativados, né? E isso tudo depende do fenômeno chamado metilação. E a metilação, ela é fundamental na nossa vida. Então, aquilo que você obtém na metilação, grande parte vem através da alimentação. Então, a nutrição e a genética caminham juntos, tem uma grande influência, tá? Então, é importantíssimo ter um acompanhamento nutricional, ter um acompanhamento genético nutricional para poder melhorar a expectativa de vida, a qualidade de vida, né? Toda essa questão da longevidade que está relacionada com a nutrição, né? E a parte hormonal também. A questão de hormônios é muito sério, porque a genética ela já te dá toda a indicação de como o teu corpo reage com a questão do metabolismo, né? Então, através do metabolismo, da análise do nosso metabolismo individualmente, a gente consegue modular essa questão metabólica, né? E assim você consegue prevenir uma série de doenças, adiar o aparecimento de uma série de doenças também, né? E assim por diante. Se a gente for entrar na questão também das doenças imunológicas, doenças autoimunes, os painéis genéticos hoje já te trazem uma série de informações valiosíssimas sobre a questão das doenças autoimunes, sobre a questão da inflamação. Isso é muito importante, inclusive agora na questão do coronavírus. Também é muito bom a pessoa saber como ela se encontra na questão da inflamação, se ela é mais predisposta a ter uma inflamação pior ou melhor, e assim por diante. Então a gente consegue hoje entender muito bem como cada pessoa funciona e adotar a partir dessas informações um estilo de vida melhor. Uma maneira de entender melhor como cada medicamento reage pra gente, como a gente se comportar no dia a dia, como a gente ter tolerância com as pessoas também, entendendo que a parte genética dela também influencia muito no comportamento, na personalidade.
Então a genética, ela, após 2003, né, que foi o final do projeto Genoma, ela sofreu uma série de mudanças e vem trazendo a cada dia novas pesquisas, novas informações, né? E é muito legal, é uma área fascinante, é uma área que a gente faz o nosso trabalho com muita alegria, porque a gente vê as mudanças que através do estudo da genética, ele causam na vida de cada uma das pessoas, né? Então, sejam bem-vindos a esse mundo maravilhoso da genética, sabe? E sempre continue nessa pesquisa, porque nosso objetivo é trazer mais saúde e mais longevidade para as pessoas.